Gente querida, nós estamos numa série de reflexões aqui na nossa comunidade sobre como o Evangelho transforma as nossas relações interpessoais. Nós conversamos durante 2 finais de semana sobre como o Evangelho transforma o casamento e a dinâmica do casamento. E na semana passada nós ouvimos o pastor Hugo falar sobre como o Evangelho transforma a relação dos filhos para com os seus pais. Hoje nós vamos ler o texto que está na epístola de Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 4. Nós vamos ler apenas esse verso, complementando aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus na semana passada. Efésios 6, 4. Onde nós lemos assim. Eu vou convidar você para ler comigo, tá bom? Independente, eu estou usando aqui a nova versão internacional, independente de qual versão você esteja usando aí, vou te convidar a ler comigo. Vamos ler todos juntos, dizendo: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sei que nem todos aqui têm filhos, né? Mas ainda assim, ainda que você não tenha filhos, eu te convido a ouvir essa reflexão com os ouvidos ativos, porque sempre à sua volta as pessoas estão comentando sobre como é difícil criar filhos nos dias de hoje. E você estará munido das instruções bíblicas para, inclusive, compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Então, se você não tem filhos, isso não quer dizer que essa reflexão não seja importante para você. Não só porque você poderá tê-los, mas porque você pode ajudar outras pessoas que estão à sua volta a compreender melhor esse desafio. Para todos nós que temos filhos que já estão muito criadões, você fala assim: pastor, essa reflexão aí deveria ter vindo há uns 20 anos atrás. Não pense assim, porque o vínculo entre pai e mãe e seu filho, como nós sabemos, ele é perene, ele dura toda uma vida. Essa relação ela sofre importantes mutações ao longo do seu desenvolvimento, por causa do desenvolvimento da autonomia, né? Ser a mãe de uma criança de 5 anos não é a mesma coisa que ser a mãe de um cavalo de 30, né? Como é o caso da minha mãe. Mas hoje eu gravei um vídeo e postei no nosso grupo, convidando vocês para o The Off, e minha mãe me mandou uma mensagem à tarde toda carinhosa, dizendo assim: você fica lindo de verde. Quer dizer, é sempre gostoso, né? É sempre gostoso ouvir esse afago da mãe. Esse vínculo deve ser mantido. Eu gostaria que você pudesse imaginar comigo como seria criar seus filhos no século XVI. Como seria isso? A criança não dispunha de tablet, nem de smartphone, nem de internet. Ele conversava com os amiguinhos da rua, ele ia para a igreja, voltava para casa. Então essa criança tinha poucas influências formadoras no mundo e na imaginação dessa criança. A outra coisa é que essa criança, ela jogava os mesmos jogos e brincava as mesmas brincadeiras que seus tataravós brincaram e que você brincou também quando criança. Então havia uma distância de mundos entre a criança e o adulto, certamente, mas esse gap era muito menor. A grande questão é que nós estamos vivendo diante de um tempo muito desafiador, porque nossas crianças não são influenciadas só pelos professores, só pela escola, só pelos pais, mas existe uma torrente de influencers invadindo a rotina diariamente da sua criança por meio da internet, do contato com as redes sociais. Por outro lado também, existe esse intervalo cada vez menor de mudanças abruptas da cultura das gerações. Por exemplo, quando eu era criança, fui uma criança assim, bastante ativa, que saía de casa para nadar no rio e tal, jogava bola e tal. Mas, no meu tempo, havia um joguinho eletrônico, redondinho assim, pequenininho, chamado Tamagotchi. Quem lembra aqui dos Tamagotchi? Ok, muita gente lembra. O Tamagotchi era um bichinho que existia encapsulado dentro de... parecia um reloginho assim, e aquele bichinho ele comia, ele desenvolvia e tal, e eu vi muitos colegas meus da mesma idade que eu chorar torrencialmente quando o seu Tamagotchi morria. Sendo que morrer era assim, tirar a bateria, pôr de novo e ele renascia. Olha que coisa maravilhosa. Inúmeras ressurreições tem naquele bichinho. Quer dizer, eu já não dava conta de entender por que uma criança da minha idade estava chorando por causa de um troço que você podia tirar a pilha e ligar de novo. Agora imagina o pai dessa criança.
Imagina o pai dessa criança tentando entrar no mundo dessa criança e entender o que se passa ali. Hoje, uma criança de 7 está desconectada de uma criança que tem 5. 2 anos mudam as brincadeiras, mudam os desenhos. Por exemplo, durante 30 anos o Pica-Pau imperou no imaginário coletivo feminino, né? E existem muitas frases como, por exemplo, em todos os anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece, né? Quem assistiu o Pica-Pau sabe do que eu estou falando. Quer dizer, um adolescente que eu tento fazer uma piada hoje, ele não tem a menor noção de quem é esse personagem do Pica-Pau e nem sabe quem é o Pica-Pau também. A Ana Clara está olhando lá no fundo para mim com uma ideia assim, do que esse cara está falando? Que povo antigo, né? Bom, após 20 anos pastoreando pais e mães aflitos por não entender seus filhos e por ter uma grande dificuldade de entender quais são os deveres de um pai e de uma mãe cristãos em relação aos seus filhos, eu tenho coletado algumas ideias, mas eu sempre volto para a Escritura para entender como a Bíblia ela é muito mais eficaz do que qualquer outro conselho parental que a gente pudesse abordar por meio do senso comum. Paulo está escrevendo aqui, mostrando nesse trecho, sobre como o Evangelho deve transformar e reformar toda a convivência familiar. E note que, na comparação textual entre os comandos às esposas e aos maridos, o comando aos maridos é mais extenso, é maior. E na comparação de pais e filhos, o comando aos pais é menor do que o dos filhos. O comando dado aos pais, ele é tão rápido e tão sintético que a gente passa os olhos por ele e a gente fica com muitas perguntas, né? Mas então, depois de Paulo se dirigir às esposas e aos maridos e aos filhos, agora ele diz aos pais assim: pais, não irritem seus filhos. O que para muitos pais parece uma tarefa muito difícil de ser executada. A grande questão é o que significa irritar o filho, ou do que Paulo está falando aqui. É interessante que a gente, em primeiro lugar, entenda que a primeira coisa que Paulo está pontuando aqui, e que é transformador no texto, é que numa sociedade em que os pais eram totalmente honrados e os filhos eles eram muito subprivilegiados, nós estamos muito distantes dessa cultura do primeiro século. A grande questão é que Paulo está lembrando aos pais que eles têm deveres morais e espirituais em relação aos filhos. Ou seja, não são só os filhos só que devem acatar e honrar os pais, mas os pais têm a responsabilidade de levar os sentimentos da criança em consideração. O que para a cultura de Paulo era uma coisa muito louca. Hoje para nós soa muito razoável dizer para um pai e para uma mãe: poxa, não fica pegando no pé do seu filho de forma desnecessária. Isso, há 2000 anos atrás, seria um conselho totalmente louco. Por quê? Porque os pais eles eram muito honrados nessa sociedade tradicional e os filhos eles eram literalmente pessoas sem voz nenhuma no contexto da família. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é que sim, os pais têm que atentar nos seus filhos. Eles têm que se sentir responsáveis pelo bem-estar espiritual e emocional da criança. E depois ele diz assim: não irritem. O termo parorgizete, do grego, quer dizer não conduzir o filho ao desânimo, não conduzir o filho a um estado de prostração, a um ressentimento, a uma mágoa. Não é só aquelas coisas que muitas vezes, talvez uma brincadeira fora de hora ou inapropriada que os pais fazem com os filhos, mas é conduzir a criança a um estado de ressentimento perpétuo em relação aos pais. E nós conhecemos muitos filhos que são assim, são ressentidos, ficaram magoados, guardaram um rancor dos pais, guardaram um coração ferido pela criação que receberam. Então Paulo está dizendo assim: pais, não criem os seus filhos de maneira a incutir nele um rancor, aquele ressentimento, aquele amargor, mas criem-nos na doutrina, nos caminhos do Senhor. O comentarista Skevington Wood, que é um erudito em Efésios, diz que os pais muitas vezes podem irritar seus filhos ou conduzir esses seus filhos a um estado de ressentimento e de mágoa quando eles imputam aos filhos exigências irracionais,
demandas incabidas, expectativas que são dos corações dos pais, mas não do coração de Deus em relação a essas crianças, fazendo com que elas sejam disciplinadas em excesso, a ponto de desanimar a construção do tecido da alma infantil. Ou seja, aqueles pais que colocam uma tonelada de expectativas, de demandas e de exigências sobre a criança, de tal maneira que ela, esmagada sobre esse peso dessas exigências, ela desanima, ela não progride, ela não prospera, ela não desabrocha. Paulo adverte os pais sobre colocar todas as expectativas e demandas sobre os filhos, como se os filhos fossem de posse dos pais. Essa é uma questão que a gente vai frisar bastante aqui hoje. O segundo conselho de Paulo é utilizando duas palavras: criem seus filhos. O termo criar aqui tem a noção de nutrir afetivamente, espiritualmente, nutrir a alma da criança, mas também prover materialmente para a criança. E então existem duas palavras que acontecem: instrução e conselho. Instrução é um terminho que a gente conhece bem, que é paideia, que vem da onde vem pedagogo, pedagogia, que é essa instrução, esse ensinamento, é pegar na mão da criança, é ensinar a criança. O paideia tem a noção de uma conversa a priori, mostrando à criança quais são os padrões de vida esperados dela na palavra do Senhor. E depois o termo conselho quer dizer noutesia, que quer dizer advertência, confrontação. Pode significar também disciplina e correção. Ou seja, o pai e a mãe, eles estão envolvidos num jogo muito sutil de conversas a priori e sanções a posteriori. De conversas que instruem a criança sobre quais são as expectativas sobre ela da parte da palavra do Senhor, e depois processos disciplinares que visam trazer a criança de volta para aquele padrão esperado. Então Paulo, ele entende que os pais, eles estariam sempre conversando com seus filhos, mostrando para onde ir, traçando um rumo, mas depois eles fariam correções de rota por meio de conversas e de sanções e de disciplina e de correção. Esse trabalho parental, então, é um jogo alternado entre mostrar o caminho e corrigir o andar no caminho. Paulo encerra essa sessão lembrando que a base para essa criação não é outra senão as Sagradas Escrituras. Os pais devem criar os seus filhos no conselho, nos caminhos do Senhor. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o desafio dos pais cristãos é entender que os seus filhos, em última instância, não são propriamente seus. E esse é um baita desafio. Da perspectiva da Escritura, e se nós lemos o livro de Deuteronômio, a gente consegue entender bem isso. No livro de Deuteronômio, os pais, eles são instados por Moisés a criar os seus filhos na palavra de Deus, conversando com eles em casa ou andando com eles pelo caminho. Por quê? Porque essas crianças não são deles. Eles são resultados da promessa e da herança do Senhor. Eles são filhos da promessa, eles são filhos da herança, eles são filhos da aliança. E eles deveriam ser criados para poder conhecer e reconhecer a Deus nos seus caminhos. Então, na perspectiva da Sagrada Escritura, quando um pai e uma mãe cristão, eles recebem o seu filho, eles recebem-no na condição de mordomos dessa criança. Quando o Salmo diz assim: filhos são uma herança que o Senhor dá, é alguma coisa que Deus nos dá para que nós deles cuidemos, mas para que nós os entreguemos de volta a Deus, no final de um processo no qual eles são criados, educados e disciplinados para que eles possam conhecer e reconhecer a Deus. Ou seja, nosso desafio não é impor nossas expectativas ou nossos caminhos, mas conduzir as crianças para que elas possam conhecer e reconhecer a Deus. A grande questão é como fazer isso. E hoje eu alinhei alguns pontos aqui bem práticos para a gente poder encerrar nossa reflexão e levar alguma coisa prática para casa. A primeira pergunta que eu tenho para te dizer é: por que você tem filhos? Ou por que você quer ter filhos? Tim e Kate Keller ressaltam que em todas as religiões e culturas antigas, o indivíduo só tinha status social aprovado
se ele tivesse filhos. O que quer dizer que as crianças, elas nasciam com a nobre missão de conferir o status de uma pessoa nobre e boa à sua mãe e ao seu pai. Ou seja, porque as pessoas tinham filhos no mundo antigo? Para que eles pudessem ser vistos como bons cidadãos, pessoas de família, pessoas nobres, respeitadas e honradas. Então por que os pais tinham filhos? Para a glória de Deus e para que Deus fosse conhecido e honrado na vida dos seus filhos? Não. Para que eles fossem conhecidos e honrados como cidadãos de primeira classe. Hoje, por que é que muitos pais e mães têm filhos? Talvez o motivo não seja parecido, pode ser que em algumas culturas conservadoras, em algumas cidades certamente seja, né? Afinal de contas, quanto tempo vocês estão casados? Ah, vocês não têm filhos ainda? Parece um crime, né? Parece que eu deveria pagar um imposto por não ter colocado uma criança no mundo ainda. Parece que eu não estou validado enquanto sujeito se eu não tiver filhos. Mas pode ser que em outras culturas, ter filhos parta de uma idealização de um amor que agora vem. O amor romântico não funcionou, o casamento não deu certo, mas se eu tiver um filho, aí sim eu vou encontrar alguém que vai me amar pelo resto da vida. E isso tudo é muito perigoso. Então a primeira coisa que me salta aos olhos é: por que você quer ter filhos? Se você tiver filhos para você mesma ou para você mesmo, você conseguirá abrir mão das expectativas e sonhos que você tem para essa criança, para que essa criança possa conhecer e reconhecer as expectativas e os sonhos de Deus no meio do processo? Se o sonho para o seu filho é de que ele seja um engenheiro ou uma advogada e ela decidir ser missionária na África, seu coração vai ficar tão contente por essa pessoa que é criado por você ter reconhecido os planos e os sonhos de Deus para a vida dela, ao invés dos seus planos e dos seus sonhos. Então por que você e eu, por que nós queremos ter filhos? Em segundo lugar, essa é uma frase dura, mas vamos lá. A missão do seu filho não é redimir você. Muitos adultos trazem no coração projetos malfadados, trazem expectativas que não foram cumpridas. E eles colocam esses sonhos fracassados agora sobre os ombros de seus filhos, para que os seus filhos sejam agora bem-sucedidos como eles nunca foram. Para que os seus filhos façam aquilo que eles nunca fizeram. Para que os seus filhos vivam aquilo que eles nunca viveram. Para que os filhos redimam um sentimento de vazio, de frustração e do fracasso do coração do pai ou da mãe. E nós conseguimos perceber quando os pais eles colocam essa expectativa de que a criança redima a história, de que a criança faça e seja aquilo que ele não fez e aquilo que ele não foi. A grande questão é que esse é um jogo muito perigoso, porque os pais eles vão impondo duras e altas demandas e expectativas sobre aquela criança, quando a criança muitas vezes não quer ir naquela direção, ele quer ir para outro lugar, ele se sente vocacionado para outra direção, e a criança terá que decidir no frigir dos ovos se ele agrada o coração do pai e da mãe, ou se ele cumpre o seu lugar no mundo, ele terá que escolher a quem ele vai perder. Ele perderá o amor dos pais, ou ele perderá a si mesmo sendo algo que ele não quer ser. Quem ele perderá? Então a missão do seu filho e da sua filha não é redimir você, redimir a sua história, redimir o seu passado, ser o que você nunca foi. Sua missão como pai e mãe também não é ser amado. Sua missão não é ser amado. Note como muitos pais acreditam que no final das contas a coisa mais importante é que o seu filho ou sua filha o ame. Mas é lógico que os nossos filhos, eles possuem o mesmo traço congênito de Adão, eles são pecadores. E que quando um filho percebe que ele pode jogar com os sentimentos do pai ou da mãe, fazendo inúmeras chantagens emocionais, ele certamente o fará para se beneficiar. Você já não viu crianças dizerem assim, com uma espécie assim de uma convicção na cara dos pais, assim, quando os pais disciplinam: eu não amo mais você. Eu já vi inúmeras vezes em público. Uma vez eu estava no supermercado, o filho estava colocando coisas no carrinho, o filho que foi fazer a compra naquele dia, uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, ou ele encheu o carrinho de bis e de chocolate, ela foi tirando, e ele foi colocando, ela foi tirando, por fim ele parou e deu um sermão nela. Assim eu não vou terminar de fazer a compra hoje.
E a mãe falou assim, deu um ralha nele qualquer lá, aquele ralha de pai, não é? Aquela coisa tradicional. E o filho falou assim, com um tom muito firme, decidido e maduro: eu não amo mais você, você não é minha mãe. E o que você acha que a mãe fez? Ela começou a chorar. Se fosse a minha mãe, eu acho que eu estaria chorando no final desse processo todo, com certeza. Essa cena seria invertida. A grande questão é que quando os pais cismam com a ideia de que eles precisam ser amados 100% do tempo, eles saem do lugar de pai e de mãe. Seu filho terá muitos amigos, seu filho terá muitos colegas, mas ele terá só um pai, só uma mãe. Seja pai, seja mãe. Se a sua criança não o ama por agora, confie de que ela o amará quando ela tiver discernimento suficiente para saber o que é certo, o que é errado e o que é uma boa criação. Lembre-se que os seus filhos não são seus. E sua maior missão não é fazer com que seus filhos amem você. Sua maior missão é fazer com que os seus filhos amem o Senhor. O Senhor. Em quarto lugar, sua missão não é tornar o mundo seguro para o seu filho ou para a sua filha. Kevin Lehman, que é um psicólogo cristão que eu gosto muito, ele diz assim, abre aspas: muitos de nós passamos muito tempo tirando os obstáculos do caminho dos nossos filhos, tomando decisões demais por eles, dando-lhes opções demais, resgatando-os de situações difíceis, dando desculpas para quando são irresponsáveis, ignorando todas as vezes que fomos destratados. Afinal, você quer que o seu filho goste de você, não é? A grande questão é que o instinto natural de proteção, ele é uma coisa boa, positiva, salutar e parental. Mas o que é a superproteção? É o ideário imaginário, hipotético, de que você pode tirar todos os obstáculos do caminho do seu filho e da sua filha. De que se você estiver lá, ele certamente será seguro no final daquele processo, porque você vai garantir que ele seja feliz, bem-sucedido e esteja acolhido dos perigos de um mundo cruel. Agora pense comigo o seguinte: você não estará aqui para sempre, não é mesmo? E quem guardará a sua criança nos dias em que ela estiver sem você no mundo? Quem protegerá e instruirá? Quem vai guiar os passos do seu filho no dia em que você se for? Se você não tiver ensinado essa criança a confiar em Deus e a se resguardar e se refugiar na proteção de Deus, a sua proteção, por melhor que seja, não alcançará o destino pretendido. Eu sempre costumo dizer para os pais o seguinte: não tire os obstáculos do caminho do seu filho. Não tire. Pode ser difícil para você assistir o seu filho dar uma carada no obstáculo, mas, como nós dizemos na roça, o cavalo que não salta obstáculo nunca tem musculatura. Cavalo que não salta obstáculo não tem musculatura. É lógico que os pais são munidos de um discernimento especial para entender que tipo de obstáculos eles devem cooperar com os filhos para que eles o transponham. Mas a superproteção não tem esse critério. Ela tira todos os obstáculos e faz da vida uma pista plana. O que quer dizer que a criança não é responsabilizada. O que quer dizer que nós estamos roubando dela o direito de se tornar um adulto responsável em algum momento da jornada. Sua missão não é tornar o mundo seguro para o seu filho. Sua missão também não é deixar o seu filho rico. Muitos pais falam assim: pastor, eu trabalho bastante porque quero deixar alguma coisa para os meus filhos, uma posse, uma herança e tal, não sei o quê. E no afã de dar um futuro aos filhos, eles roubam dos filhos o presente. O presente. Porque não há nada que vá reparar no coração dessa criança a ausência parental de um pai que trabalha 100 horas por semana. Não há absolutamente nenhum tipo de herança, apartamento, de riqueza, de carro, de troféu. Não há nenhum tipo de subsídio bancário que vá apagar o vazio que ficará no coração dessa criança. Então sua missão não é deixar o seu filho rico.
Tudo o que você pode deixar para o seu filho pode ser mal empregado, mal usado, gasto e desviado do propósito original. Mas a riqueza celestial que você pode ensiná-lo a acumular ao longo dos anos é aquela riqueza que o ladrão não rouba, que a traça e a ferrugem não corroem. E por fim, quem ama, corrige. Eu sei que eu vivi no tempo das sandálias que voavam. Esse era um fenômeno paranormal que acontecia na minha casa, que de quando em quando objetos transitavam a alta velocidade e, de forma inexplicável, vinha na direção dos nossos bumbuns. Era uma coisa muito louca. Sandálias voavam, cintas voavam. Era uma coisa perturbadora. Vez por outra, era um berro que anunciava uma sandália que vinha voando. Eu sei que esse tema da correção física, ela é muito polêmica. E é um tema que a gente não tem tempo para tratar aqui. Agora, o que nós certamente conseguimos ter consenso por causa da Escritura é de que a correção e a disciplina, eles são elementos fundacionais no amor cristão. Lembre-se do provérbio: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A forma com que essa disciplina será exercida vai variar de cultura familiar para cultura familiar, de casal para casal. Mas lembre-se de que em Hebreus 12 nós somos alertados de que Deus, quando Ele nos recebe por filhos, Ele sempre nos disciplina e nos corrige. E o autor ainda diz assim: se você está sem receber a correção, a disciplina de Deus na sua vida, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus açoita, a palavra do grego é Deus açoita a todos a quem recebe por filho. Texto duríssimo. A grande questão é, se você está recebendo um chacoalhão de Jeová, você é filho, está tudo bem, está tudo certo. E essa mesma disciplina precisa ser implementada na vida da criança. Então, em primeiro lugar, nunca prometa uma correção que você não vai implementar. Nunca prometa. Como é que os pais traçam limites para as crianças? Se você não for dormir a X hora, eu vou... Você estabelece o limite, a recompensa e a sanção. Se você fala assim: se você não for dormir daqui a 10 minutos, eu vou dar um murro na sua cara. Alguma coisa assim que você nunca vai ter coragem de fazer em toda a sua vida. A criança simplesmente vai entender que o sistema de sanções não funciona e o que é prometido não é cumprido. Então, o ambiente da disciplina, ela não funciona. Em segundo lugar, a criança precisa da disciplina do pai e da mãe. E aqui eu vou entrar num vespeiro nervoso agora, mas eu espero sair vivo daqui a 2 minutos e 37 segundos, que é o seguinte: Deus é sábio, Ele deu para toda criança um pai e uma mãe. Os pais, eles são mais enérgicos, mais assertivos, e eles querem que os filhos confrontem os perigos do mundo. Você já viu como é que um pai segura uma criança no colo? De maneira geral, eles colocam as costas da criança no peito dele, e o pai quer, simbolicamente, que a criança veja o mundo, ganhe o mundo, se envolva com o mundo. A mãe, quando pega a criança no colo, faz o que com a criança? Pega a criança, vira a criança para si mesma, defendendo a criança do mundo. Toda criança precisa de pai e mãe, mas é um equívoco quando os pais acham que a mãe é mole demais. E é um equívoco quando as mães acham que o pai é duro demais. Não impeça o seu marido de ser pai do seu filho. Não impeça a sua esposa de acolher o seu filho quando ele está triste. Cada um de vocês tem que fazer um trabalho diferente. Não é o mesmo trabalho. Pare de alienar o seu filho da sua mãe ou do pai da criança. Eu conheço uma história trágica de uma criança que a mãe, sem separar do pai nem nada, continuando casados, ela alienou o filho brutalmente do pai. Porque o pai um dia pegou a criança e falou assim: filho, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Levou a criança no alto de um morro, tirou a rodinha da bicicleta, colocou a criança sentada em cima da bicicleta e falou: vai, filhão! E a criança desceu galopando naquela grama, aquele negócio, se enrolou com a bicicleta lá no final, se estabacou e chorou. Tudo bem, eu estou usando uma imagem muito brutal, ok. Mas tinha de haver um acordo
para que o pai pudesse ajustar um pouco a sua postura, e não para que ele fosse totalmente arrancado da vida da criança. E em terceiro lugar, nunca compense sua culpa. Eu e você sabemos que muitos pais que permanecem muito tempo fora de casa, eles desenvolvem uma culpa profunda aqui dentro. E para compensar isso, ao chegar em casa, eles fazem tudo o que eles não deveriam por essa criança, para resolver uma demanda que é deles e não da criança. Então, ao tentar lavar a sua culpa com condescendência, falta de disciplina e excessos, você vai tentar curar um mal fazendo um segundo mal que será pior ainda. Você está se sentindo culpado? Estou, ok. Mas se sua criança ela errou, ela precisa de disciplina e de correção, e ponto final. Acabou, é isso daí. Se você precisa lidar com a sua culpa, venha conversar com o pastor. Entra ali no meu gabinete, que lá a gente tem um papo certo para trocar com você sobre isso. Por final, eu gostaria que você pudesse se imaginar, para a gente encerrar, eu gostaria que você pudesse se imaginar. Vou pedir para você fazer um exercício imaginativo comigo. Que tal, Pedir para você colocar assim bem retinho na cadeira, para você dar uma respirada depois desse papo tenso que nós tivemos aqui. E vou pedir para você fechar seus olhos por um instante. Que tal? Isso, feche seus olhos. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine que soou a trombeta do arcanjo e que você, abrindo os olhos, se viu na eternidade. Maravilhoso, não? Então a primeira pessoa que vem abraçar você são seus filhos. As pessoas que você criou, que você educou, que você ensinou como amar e reconhecer a Deus. Eles te abraçam e dizem assim: papai, mamãe, nós queremos te agradecer por ter nos mostrado a vida escondida que estava em Deus e por nos ensinar a andar em seus caminhos. Muito obrigado por todo o trabalho, muito obrigado por todo o sofrimento, muito obrigado por todas as horas de preocupação, muito obrigado, muito obrigado. Vocês nos legaram o melhor. Agora eu quero que você abra os seus olhos por um instante. Da perspectiva da eternidade, seus filhos são, na verdade, irmãos na fé, salvos pelo mesmo Deus, salvos pelo mesmo Jesus. E quando todos nós estivermos do lado de lá, você vai apresentá-los como o seu legado diante de Deus. Olhando da perspectiva de Deus, nós, pais e filhos, nós agora somos irmãos na fé, irmãos em Cristo, lado a lado, ombro a ombro na carreira cristã. Por isso, não se preocupe se o que Deus planejou para o seu filho ou para a sua filha não é o que você idealizou. Não se preocupe se seu filho, imbuído de um espírito profundo de convicção, de obediência a Deus, for para um lugar, existencialmente falando, totalmente daquilo que você sonhou. Não tem problema. Deus, o seu pai, é pai daquela criança também. Então você precisa descansar e confiar no Senhor, que é seu pai e que é pai dos seus filhos. Porque diante de Deus todos nós somos irmãos. O fato de que nós temos um Salvador que morreu por nós na cruz, deveria nos alertar para o fato de que diante da cruz, aos pés da cruz, todos nós temos a mesma estatura. E a sua missão não é ter filhos para você. Acredite-me nisso. Isso será pesado demais para você. Mas é levar essas crianças a conhecer e a reconhecer a Deus. E eu te garanto, se elas fizerem isso, você terá sido o melhor pai que você poderia ser. Eu me lembro, não com muita alegria, do dia em que eu disse para minha família que eu seria um pastor. Eu tinha 19 anos, eu tinha voltado de Curitiba, eu sonhava em ser veterinário, mas no meio de um processo muito confuso, ali naquele período de 1 ano de morte da minha irmã, de depressão, de uma série de coisas fora do lugar, Deus embutiu uma convicção profunda no meu coração de que Ele me queria no ministério. E eu fui conversar com os meus pais. E os meus pais
me disseram coisas absurdamente loucas e terríveis no intuito de me dissuadir do ministério. Você vai viver de esmola da igreja o resto da sua vida. Você vai jogar a sua vida fora por pessoas que nunca vão reconhecer nada do que você faz por elas. Você vai isso, você vai aquilo, a gente não te educou para isso, a gente não investiu em você para isso, você tem tanto talento, você pode fazer tantas coisas. E eu lembro exatamente o gosto amargo na boca dessa tarde. Mas eu também me lembro que eu sentei decididamente no sofá da minha casa e disse assim: ótimo, tudo certo. Se vocês não me abençoarem, eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui comendo a comida de vocês, dormindo na casa de vocês, vocês pagando aluguel. Eu vou ficar aqui. Eu não vou fazer outra coisa, porque eu não fui chamado para nada a não ser isso. Mas eu vou ficar aqui. Se vocês não me abençoarem, eu não vou. E eu também não vou ajudar lavando a louça. Os pais, assim, tipo assim, então você não vai para lado nenhum? Não. Você não vai fazer? Não. Ou vocês me abençoam naquilo que Deus tem para mim, ou eu fico aqui. Espero 1 ano, 2 anos, até vocês mudarem de ideia. Mas eles mudaram muito rápido, porque 10 minutos depois, eu falei assim: então o que você precisa que a gente faça? Eu falei: uma oração, me abençoando. Ele: ótimo, vamos orar. Senhor, o abençoe em nome de Jesus, agora vai. E eu saí dali abençoado. Abençoado. Na última conferência missionária que eu preguei, minha mãe foi. Minha mãe sentou pertinho de mim. E como foi importante ver minha mãe ali. Aquela mulher que me perguntou um dia se eu ia viver de esmola da igreja. Mas que hoje ela consegue saber e consegue ver que a melhor coisa que ela fez por mim, quando eu era muito pequeno ainda, foi me ensinar a conhecer e reconhecer a Deus e andar nos seus caminhos. Eu devo tudo à minha mãe, à família que me criou, ao pai que me criou. Eu devo tudo a eles. Absolutamente tudo que eu sou, de alguma maneira, foi implantado no momento em que eles me conectaram com a palavra de Deus e com a igreja local e me ensinaram a amar a Deus e a servir a Deus. Com 5 anos eu cantava na igreja. Com 5 anos eu cantava corinhos no púlpito, com o Gilson tocando uma guitarra e eu cantando. E hoje eu estou novamente aqui, fazendo a mesma coisa, 33 anos depois. É bastante tempo, né, Daniel? Dá para aposentar já? Será que tem tempo? Não tem, não chegou ainda. Vamos ficar de pé para nós orarmos juntos? Jesus, muito obrigado, porque nós temos uma missão gloriosa, árdua, trabalhosa, que é criar homens e mulheres que conhecerão o Senhor, que reconhecerão sua presença e servirão o Senhor nos seus propósitos. Muito obrigado, nos dá as estratégias corretas, mas sobretudo o que mais me ressalta hoje na reflexão é nos dar o coração correto. Nos dá o coração de um pai e de uma mãe, que o maior desejo do seu coração é levar essas crianças até aos teus pés. E girar os seus rostinhos na direção da cruz e do seu amor, para que elas saibam que antes do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa proteção, existe um amor que pode de fato salvá-las. Existe um Salvador que morreu por ela na cruz do Calvário, e não somos nós os seus pais. Ao mesmo tempo, Senhor, nós somos gratos pelos nossos pais. Nós somos agradecidos porque o Senhor bendito, santo, glorioso, os usou para que nós pudéssemos reconhecê-lo, amá-lo sobre todas as coisas. Então, Jesus, fica conosco. Nos dá um coração parental conforme a Tua palavra e nos ensina a criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus.